Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns ao Fortaleza pelos seus 107 anos de muita glória e tradição e também muitos anos de Série C, né? Fica aqui mais uma vez minha singela homenagem ao Fortaleza, um dos virtuais rebaixados para a Série B. Que ano, hein? E no dia do aniversário tomou mais um ferro, ferro forte, tomou mais um mangalho, apoiou do Cruzeiro por 1-0. E quem agradece? O pai do Fortaleza, o Ceará. Então eu estou fazendo essa homenagem, o combo do 2 em 1, parabenizando também ao Ceará pelo seu filho que fez 107 anos ontem, tá? E o Vozão, a torcida do Vozão tava sacaneando o Fortaleza. O brasileiro é foda, o brasileiro tem um espírito de porco que é bizarro, que é surreal. Gosta de rir da desgraça alheia, né? Não que eu me enquadre nesse cenário, não que eu esteja interpretando esse personagem pra sacanear o Fortaleza. Não, pô, longe de mim. É lógico que eu não sou um personagem, né? Eu sacaneio o Fortaleza pela resenha, pela tiração. Mas quando for pra falar sério, a gente vai falar sério também. Quem não acompanhou a live pós-jogo, acompanha no canal. Ontem a gente sacaneou o Fortaleza, bateu parabéns, comemos o bolo do Fortaleza, teve velhinho e tudo, irmão. E a vela, ela simboliza ali, né, que foi um palito de fósforo, simboliza as chances do Fortaleza que foram naturalmente se esfarelando conforme o tempo e rapidamente acabou. O Fortaleza caiu para a Série B muito rápido, né, irmão? Com 10 rodadas basicamente em antecedência, o Fortaleza é um dos virtuais rebaixados para a Série B. E para piorar, o Fortaleza pega o Flamengo na próxima rodada. E para piorar, se o Juventude ganhar hoje, vai a 26 pontos. Passa o Fortaleza. O Fortaleza pode voltar a ser o vice-lanterna da Série A. Acabou, irmão, é Série B. Quem não acompanhou aqui a live do pós-jogo, vou deixar o link aqui no card, tá? Sacaneamos o Fortaleza. Dito tudo isso, hoje tem Ceará e Botafogo no Castelão, jogo importantíssimo pro Ceará. E hoje tem Bahia e Grêmio na Arena Fonte Nova, é o foco do vídeo de agora, pra gente falar dos confrontos aí dos times nordestinos. Jogo importantíssimo pro Bahia. Eu vou começar aqui a falar do Ceará, que perdeu posição ontem na tabela. O Corinthians venceu do Atlético Mineiro por 1-0, golaço de Maicon, finalização de fora da grande área no ângulo. A gente fez um vídeo pós-jogo sobre isso também, é o vídeo anterior a esse. O Corinthians passou o Ceará, chegou a 36 pontos, beleza, com 2 jogos a mais. Se o Ceará empatar nesse jogo a menos que tem, o Ceará já passa o Corinthians, pelo critério de saldo de gols. E pode até passar o Grêmio também. Se o Grêmio perder hoje, o Ceará apenas empatar, o Ceará naturalmente passa o Corinthians e passa o Grêmio, pelo critério de saldo de gols, já que todos os três têm 9 vitórias conquistadas. Mas assim, quando eu falo que é um jogo importantíssimo pro Ceará, não é nem só pela briga pra Sul-Americana, né? Porque assim, tá muito achatada essa parte da tabela. O Santos deve ganhar do Vitória amanhã, deve ir a 34. O Internacional pega o Lanterna Sport hoje, o meu Sport. Eu torço para que o Sport vença o jogo, mas é mais provável e o Inter é favorito no Beira-Rio. O Inter deve chegar a 35, o Santos a 34, o Galo tem 33. Então assim, existe uma boa probabilidade do 16º nessa rodada ser o Atlético Mineiro com 33 pontos. E aí o gap para o Ceará é de 2 pontos apenas. E eu não tô falando que o Ceará vai brigar para não cair até o final, não. Eu tô falando que pô, o gap é muito curto e para o torcedor do Ceará, que acredita que pode pegar a vaga na Sul-Americana, o jogo de hoje é importantíssimo. O Ceará tem que pontuar. Vou até além, o Ceará tem que ganhar. Aproveitar a crise do Botafogo e fazer ferida, fazer 3 pontos. O Botafogo, por exemplo, quando você analisa aqui a tabela de classificação do Botafogo fora de casa, o Botafogo é o quarto melhor visitante da competição. Ok, o Botafogo tá no G6 da Série A. Ok, mas pega o recorte recente do Botafogo, nos últimos 4 jogos, perdeu 3 e empatou 1. Acabou de perder agora no Clássico contra o Fluminense, 2-0 no Maracanã. O Botafogo acabou de tomar 3-0 no Clássico contra o Flamengo, em pleno Newton Santos. Então é um time que tá muito instável, tá em crise e que se perder pro Ceará hoje é capaz de David Ancelotti ser demitido. Ele só não foi demitido ainda porque o sobrenome dele é Ancelotti. Se o sobrenome dele fosse Pereira, Silva, algo do tipo assim, era capaz de ele ser demitido. Se ele fosse brasileiro, talvez ele já seria demitido do Botafogo. Como ele não é brasileiro e aqui a gente paga pau pra gringo, né? É bem capaz. É por isso que ele não foi demitido, na verdade, tá? Então é jogo pro Ceará vencer. E aí, para os mais pessimistas e de certo modo realistas, de certo modo, para quem ainda tá preocupado em chegar aos 45 pontos, e é válido a preocupação, o Ceará tá a 7 pontos do Vitória. O Vitória tem 28, o Ceará tem 35.
Ceará tem um jogo a menos em relação ao Vitória. Tem uma gordura muito grande. Mas, pô, é sempre bom se atentar ao cenário mais pessimista, né? Se o Ceará perder hoje, se o Vitória ganhar amanhã, a distância encurta para 4. Então já fica algo um pouco mais próximo ali da zona do rebaixamento, de certo modo. Então, abre o olho o Ceará. Tô sacaneando aqui agora, tá? Então, assim, o Ceará tem que vencer o jogo de hoje, é importantíssimo. E eu acho que vence por 1-0 chorado, sofrido, miado, tá? Nem tenho muita convicção nisso, mas eu acho que o Ceará é leve favorito pelo fator Castelão. Bom, e pro Bahia, só o cenário aqui rápido de tabela. O Bahia, ele é o sexto colocado com 43 pontos. A mesma pontuação do Botafogo, com um jogo a menos. Se o Bahia ganhar o jogo a menos, vai a 46. O jogo de hoje é importante porque eu acho que o Botafogo não ganha do Ceará no Castelão. Se o Bahia ganhar, automaticamente passa ao Botafogo e se firma nesse G6 aí. Mas eu acho que o foco do Bahia não é nem muito passar o Botafogo, focar muito no Mirassol no primeiro momento. Eu acho que o foco do Bahia nesse momento da temporada, da tabela, da Série A eu tenho que me distanciar do sétimo colocado. Porque vamos colocar um cenário pessimista aqui. Se o Bahia perder hoje e o Fluminense ganhar amanhã, e o São Paulo ganhar do Mirassol, o Bahia perde a vaga no G6, cai para a sétima colocação, e o São Paulo ficaria a 2 pontos do Bahia apenas. O São Paulo chegaria a 41, o Fluminense ia a 44, e o Botafogo pode até desgarrar aí para 46. Então, o Bahia pode se distanciar legal aí dessa galera e perder a vaga no G6. Então, se coloca em risco ali uma vaga na pré-Libertadores do Bahia. Óbvio, o Bahia é favorito para ganhar do Grêmio hoje, mas não é garantia nenhuma que vai ganhar, pelo enorme número de desfalques que o Bahia tem. Mais uma vez, vários jogadores lesionados, jogadores suspensos e por aí vai. Então não é jogo fácil hoje na Arena Fonte Nova, até porque o Grêmio vem evoluindo também, velho. E pra piorar, se o Grêmio ganhar hoje de fato por 1-0 nesse cenário apocalíptico que eu coloquei, dando tudo errado pro Bahia, o Grêmio vai a 39, já ficaria a 4 pontos do Bahia. Então assim, é um cenário de risco muito grande diante de tantos desfalques que o Bahia tem na temporada, por lesão, por suspensão e por aí vai. Então, abre o olho Bahia. Ó, o Mirassol pega o São Paulo no Maião, eu acho que o Mirassol vence. O Inter pega o Sport no Beira-Rio 6,5, eu acho que o Inter vence. Ceará pega o Botafogo, eu acho que o Ceará vence. Bahia pega o Grêmio, o Bahia é favorito contra o Grêmio, sem dúvidas. Aliás, o jogo de Juventude e Bragantino é amanhã no Alfredo Jaconi. Eu pensei que o jogo fosse hoje, tá? Mas o jogo é amanhã, na verdade. Bom, dito tudo isso, vamos lá. Trazer aqui pra vocês primeiros palpites do GE. 8 votos para a vitória do Bahia, nenhum voto pro empate, nenhum voto para a vitória do Grêmio. Eles estão colocando ali quase que certeza assim o Bahia como um super favorito para esse confronto. Tem embasamento? Tem sentido isso? Vamos lá. Primeiro, o Bahia tem um time melhor do que o do Grêmio. O Grêmio tem muitos desfalques para o jogo de hoje, assim como o Bahia. Mas vamos lá para as escalações. O Bahia vai com o Ronaldo no gol, Mingo volta, David Duarte na zaga vai jogar ao lado de Mingo. O Bahia vem de uma derrota no Clássico Bavi por 2-1. Os caras estão mordidos. O Bahia joga muito mal fora de casa, mas na Fonte Nova o Bahia joga muito bem, obrigado, tá? Na lateral direita, Gilberto, na esquerda, Rezende. Se eu fosse o Rogério Ceni, eu não colocaria Rezende, não. Ele vai começar o jogo sendo vaiado, porque foi ele que entregou o gol do Vitória, o gol dos 3 pontos no Barradão, o gol que mantém o Vitória respirando por aparelhos na Série A. Se o jogo terminasse empatado, o Vitória cairia para a Série B. Mas Rezende entregou a rapadura, entregou a paçoca, fez uma péssima partida e talvez merecia ser substituído no intervalo da partida. Só mexeu depois que tomou o gol. Rogério Ceni errou no jogo do Bavi. Bom, Azevedo de primeiro volante, Jean Lucas de segundo e Nestor ali no trio de meio campo, né? Ademir na ponta direita, Sanabria na esquerda, que sumiu no Clássico Bavi, simplesmente foi uma nulidade, assim, ninguém viu ele em campo, ele não tocou na bola praticamente, de tão apagado, a pipocada foi tão grande que ele simplesmente não conseguiu ver a cor da bola. E o William José de centroavante retorna aí à titularidade depois de cumprir suspensão. Bom, desfalques do Bahia, todos nós já sabemos, né? O Bahia tem enormes desfalques e inúmeros desfalques para o jogo de hoje, mais uma vez. João Paulo, Juba, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Eric Puga. Todos eles simplesmente estão no departamento médico. São desfalques importantes. Eric está nesse processo de transição, né? Tá se recuperando aí da lesão, mas não vai se titular pela questão óbvia. Depois da lesão tão séria e tão grave, ele não vai voltar para titularidade assim do dia para noite, já vai chegar voltando jogando muita bola. Óbvio que não. Mas o Grêmio também tem muitos desfalques.
O Grêmio não tem Dodi, suspenso, fez um ótimo jogo contra o São Paulo recentemente. Não tem Alisson, que é um ponta muito rápido da base do Grêmio, né? Não tem Arthur, que tá jogando muita bola e jogou muito contra o São Paulo, jogou muito contra o Internacional. Arthur, loirinho, que já jogou no Grêmio lá atrás, já jogou na Juventus, já foi contratado pelo Barcelona também, não vai jogar. Balbuena lesionado, Bright White passou por um processo cirúrgico, João Pedro, Monsalve, Rodrigo Eli, Thiago Volpe e William. O Grêmio tem 10 desfalques, pô. Isso naturalmente pesa contra o Grêmio e pro Bahia, tornando o Bahia favorito para ganhar o jogo de hoje, é evidente. Então, assim, o fator Fonte Nova acho que pode pesar. Primeiro, no mano a mano, acho que o Bahia vence. Sei lá, um 7-4 eu coloquei aqui no mano a mano. Não leve ao pé da letra esse mano a mano, porque dá pra gente ampliar o debate um pouco mais no vídeo pós-jogo de Bahia e Grêmio, porque assim, eu gosto muito de Amuso, tá? Eu gosto muito de Sanabria também, mas porra, Amuso é um pouco mais eficiente até do que o próprio Sanabria, é um ponta mais vertical e é mais decisivo, vamos dizer assim. Mas eu gosto muito de Sanabria, os dois são muito rápidos, têm capacidade de drible. Falta Sanabria ser um pouco mais efetivo nas finalizações, mas eu gosto muito de Sanabria também. Com dor no coração, eu escolheria Amuso para deixar um pouco mais o trio de ataque equilibrado, com Ademir, William José e Amuso, tá? Carlos Vinícius, bom centroavante, fez 2 gols contra o São Paulo. É aquele centroavante camisa 9 mesmo. Aquele centroavante fase 2 de gols. É o cara do último toque na bola. É o cara que sabe fazer o pivô. É um bom centroavante. Mas o William José, tecnicamente falando, é melhor do que Carlos Vinícius. E na temporada, tem uma temporada melhor, pegando a temporada toda de 25, tá? Meu meio-campo seria com Azevedo, Jean Lucas e Cuellar. Ali no centro defensivo seria Gilberto na lateral direita, tem mais vigor, vitalidade do que Marcos Rocha, David Duarte, Mingo, foi mal. Mingo e Kahneman, eu sei que Kahneman joga pela esquerda, mas eu iria com os dois. Dois argentinos, dois malucãos, eu ia com os dois, irmão. E na lateral esquerda, Marlon, óbvio, porque Rezende nem lateral esquerdo né? É volante. Bom, Barra pode jogar de zagueiro também. E no gol, Ronaldo. Ronaldo vem evoluindo, viu? Ronaldo vem jogando bem, salvou o Bahia em vários jogos e salvou o Bahia de tomar uns 3, viu? No Barradão agora no Clássico Bavi. Bom, eu acho que o Bahia é favorito para ganhar o jogo, é jogo difícil, o Grêmio vem evoluindo nos últimos jogos, vem se recuperando com o Mano Menezes, vem evoluindo no próprio futebol apresentado também. O Bahia com muitos desfalques, joga na Fonte Nova. Isso pesa pro Bahia, Bahia, tá? O Bahia é um dos melhores mandantes da competição, só perdeu um jogo até o momento. Depois de Flamengo e Mirassol, que não perdeu nenhum jogo na Série A dentro de casa, o Bahia também é um dos times que pouco perdeu na competição. E assim, o Bahia ele tem jogos a menos em relação ao Mirassol, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Se o Bahia ganhar um desses jogos a menos que tem, o Bahia vai a 33. Já passa Mirassol e Flamengo. E já ficaria ali a 2 pontos do Cruzeiro e do Palmeiras, sendo um dos melhores mandantes da competição. Isso pesa pro Bahia, óbvio que sim. E o Grêmio fora de casa? O Grêmio tem uma campanha ali de 12ª colocação, com 13 pontos conquistados. Não é uma baita de uma campanha, mas é uma campanha ok ali para um time de meio de tabela para baixo, né? São 7 derrotas, 4 empates e 3 vitórias ao todo. Bom, Bahia é favorito. Não tenho convicção que vai ganhar não, mas se você fosse colocar um palpite era 2-1 Bahia hoje na Arena Fonte Nova, tá? E Ceará e Botafogo? Vamos lá, palpite do GE, vou trazer aqui em tela para vocês. Eles colocam um equilíbrio muito grande nesse duelo. São 2 votos para a vitória do Ceará, 2 votos para a vitória do Botafogo e 4 votos para o empate. E aí vamos lá, primeiro pegar o histórico de Botafogo e Ceará na Arena Castelão. Ao todo foram 14 jogos, 3 vitórias do Ceará, 4 vitórias do Botafogo e 7 empates. Então no próprio Castelão o Botafogo leva a vantagem, né? Até porque historicamente o Botafogo sempre esteve, ou na maioria das vezes, sempre estava no patamar ali acima do Ceará em relação a investimento, elenco, até próprio nessa temporada, né? O Botafogo investiu mais de 500 milhões de reais, pô. E ganhou do Ceará no primeiro turno por 3-2. O Botafogo parecia que iria golear o jogo, mas aí o Ceará consegue reagir com 2 gols de cabeça de Pedro Raul e quase que ainda empata a partida. No final das contas deu 3-2 para o Botafogo venceu no primeiro turno. No Castelão, no ano retrasado, né? Retrasado, o Botafogo ganhou por 3-1. Lá em 21, deu vitória do Ceará por 2-1. Mas, de modo geral, rola mais empate do que vitórias nesse confronto no Castelão, tá, gente? E assim, se você fosse apegar o momento, o Botafogo tá em crise. Nos últimos 4 jogos fora de casa, perdeu 3 e empatou 1. E o Ceará no Castelão
tem uma boa campanha, normalmente pratica um bom futebol, acabou de vencer do Santos por 3-0, fora o vareio de bola, fora o olé. Então, assim, o Ceará no Castelão é um time difícil de ser batido, é um time que toma poucos gols, e quando pega adversário em crise, normalmente o Ceará vai lá e consegue somar os 3 pontos. Foi assim toda a batida na Série A, sempre que o Ceará pegou um time em crise, venceu por pelo menos um gol de diferença e sofreu pouquíssimos gols. É uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, né? Com apenas 26 gols sofridos. Então, assim, faz sentido esse mano a mano, esse palpite do GE aqui, de colocar um equilíbrio de certo modo no confronto? De certo modo faz, porque a gente sabe que a qualidade de grupo de jogadores do Botafogo, mesmo com desfalques importantes, ainda assim é muito boa, né? Ó, o Botafogo não vai contar com Arthur Cabral, que ele fraturou a mão durante o clássico contra o Botafogo. Savarino sentiu dores musculares e também não vai jogar. Nathan Fernandes, após se recuperar da cirurgia, o atacante sofreu uma nova lesão aí na coxa direita durante os treinamentos. Então o Botafogo tem desfalques importantíssimos para essa partida. Além de Savarino, Arthur Cabral e Nathan Fernandes, Bastos está lesionado, passando por um processo cirúrgico. Danilo, lesionado. Montoro, lesionado. Caio Pantaleão, lesionado. Barbosa, suspenso. Marlon Freitas, suspenso. Que são jogadores importantíssimos do meio para trás do Botafogo, que traz um equilíbrio defensivo muito forte. E também tem uma boa bola aérea. Então, assim, naturalmente, a qualidade do grupo de jogadores do Botafogo cai. Eu acho que o Ceará é leve favorito pro confronto de hoje, tipo 55-45, pelos desfalques do Botafogo e pelo péssimo momento do Botafogo na Série A, né? Bom, e aí vamos lá. Trazer aqui para vocês as escalações, né? O Ceará vai com a base do time que enfrentou o Sport: Bruno Ferreira, William Machado, Marlon Fabiano, César Matheus Bahia, Zanocelo, Lourenço e Mugni, Fernandinho, Galeano e Pedro Raul. O Botafogo vai com Léo Link, David Ricardo, ex-Ceará, Marçal, Vitinho e Cuiabano, Newton e Alan na dupla de volante, Joaquim Correia, Arthur, Santiago Rodrigues e Cris Ramos. Se tu fizer um mano a mano, ainda acho que vai dar Botafogo, tá? Cuiabano melhor do que Matheus Bahia. Na zaga, aí pô, seria William Machado e Marçal. Na lateral direita, Vitinho, jogador de seleção brasileira. No gol, Bruno Ferreira. Beleza. Nesse sistema defensivo, daria 3-2 pro Ceará. Ceará ganha com William Machado, ganha com Bruno Ferreira. Aliás, daria 3-2 pro Botafogo, né? O Ceará ganha com William Machado e Bruno Ferreira só. No meio-campo, eu iria de Newton e Lourenço. Mais ou menos por aí. De meia, aí do meio pra frente, eu iria com Joaquim Correia. Não, foi mal. Lucas Mugni, eu iria de Lucas Mugni. Arthur pela ponta direita. Na esquerda, Santi Rodrigues. E de centroavante, Pedro Raul. Então, no detalhe, daria ali uns 7-4 pro Botafogo. Daria mais ou menos isso, 6-5 pro Botafogo. E olha que é um Botafogo com vários desfalques pro jogo de hoje. Então, o Botafogo tem um time melhor, apesar dos desfalques, mas tá no péssimo momento. E o jogo é no Castelão. Por isso que, pegando o pacotão geral, eu acho que o Ceará é leve favorito para esse confronto de hoje, lá na Arena Castelão, tá, rapaziada? Bom, é isso, meus amigos. Comenta o que, é que vocês acham, deixa o like aqui no vídeo. Palpite 1-0 Ceará. Acho que o Ceará ganhou hoje chorado, sofrido, suado, tá? Tamo junto, tamo de volta mais tarde em vídeo aqui no canal. Valeu, gente.